Olá, meu nome é Luiz Gustavo Borrata Inderiz Eu e, sou o Acauã. e esse é um trabalho de análise de usabilidade sobre o aplicativo Shellbox da companhia Shell. Ultimamente ocorreu uma aceleração da inovação tecnológica em muitos setores, em decorrência da Covid-19. A inovação tecnológica ela já estava acontecendo, mas ela foi muito acelerada por esse fato das pessoas ficarem em casa e utilizarem mais tecnologia. Só que essa aceleração da inovação tecnológica aumentou o risco na implementação e planejamento de software. É, Muitos aplicativos feitos às pressas ficaram com uma usabilidade ruim e a gente vai analisar essa usabilidade dos aplicativos. O setor que a gente escolheu para abordar nesse trabalho aqui foi os postos de gasolina. E o posto que a gente vai utilizar o aplicativo e verificar é a Shellbox. O que a gente vai analisar é o conforto e praticidade do usuário, ou seja, a experiência dele como um todo, na hora de utilizar o aplicativo. A gente vai fazer isso seguindo um checklist criado pela Xerox com diversas heurísticas, né? A gente colocou elas aqui. Então, a gente tem consistência e padrões, a gente tem prevenção de erros e como que o cliente se sente ao usar esse aplicativo, né? Como interação prazerosa e respeitosa com usuários e flexibilidade, design minimalista, entre outros aí. É, a gente avaliou no aplicativo a parte de cadastro, pagamentos, os dados, ajuste de notificações, os mapas de postos, a forma de pagamento, meus descontos e meus pontos. É um aplicativo um pouco simples, mas ele é robusto no que ele precisa fazer, né? Então, assim, na primeira página inicial, a gente já percebeu algumas falhas. Dentre elas estão. Pode voltar ali no slide anterior. A gente percebeu aí, ó, por exemplo, não tem algo que indique que o cliente ele está na página inicial do aplicativo, né? A gente, como desenvolvedores da área, a gente consegue perceber isso, né, pela forma que o app se comporta, mas o cliente, ele pode não experienciar isso, né? Então, uma heurística que foi violada foi essa da visibilidade do sistema, com o item 1.1 já nos dizendo, né? É, toda tela ela começa com um título ou cabeçalho que descreva o seu conteúdo, né? Nesse caso, não, né? E outro ponto que a gente verificou também é que em 40% da tela ali, mais ou menos, foi utilizado uma seção de banner ali para fazer questão de promoção e bastante desse esquema de fidelidade do cliente, né? Isso eu acho que acabou poluindo um pouco a tela inicial do aplicativo, não juntando tudo que é necessário e essencial para o cliente fazer, que no caso seria o abastecimento, né? Então, isso feriu a questão da estética ali e o design minimalista. Toda a informação ali está visível para o usuário, né? Toda, toda a informação essencial e para a decisão que o usuário vai fazer, no caso, o abastecimento tá disponível, né? Ali tá uma questão extra desse banner de promoções aí. Nesse outro caso, a gente também verificou na análise do aplicativo que ficou, a questão da navegação ficou bastante difícil, porque para a gente conseguir acessar cada parte do aplicativo é necessário a gente voltar para home e de lá acessar o menu, algo que poderia ter sido corrigido se o menu tivesse sido implementado em todas as telas. Então, ou seja, o menu ele mostraria aonde o usuário está e dali ele poderia se mover para outro lugar, né. Então, a gente acredita que violou a heurística onde eu estou, né, da ajuda e documentação, na questão de navegação. Tem também nas páginas com edição de texto, a gente percebeu que foi ferida a heurística de controle de liberdade do usuário no quesito os usuários eles podem sim se mover para frente e para trás dentro dos campos de texto e checkbox, etcétera, através do botão enviar, mas como como cliente, eu acreditaria que o botão enviar, ele enviaria minhas informações, assim como o salvar alterações salvaria os 2 botões ali, no caso, eu acreditaria que teriam o mesmo propósito, né.
Então a gente tem a ideia de que colocar próximo no botão enviar ali, corrigiria isso. Então a gente acredita que violou o controle de liberdade do usuário com esse com esse erro aí, com essa falha. Além disso, a gente também notou que a cor vermelha é utilizada de uma forma ambígua. Ela é usada tanto para mostrar a identidade da marca Shell, né, já que o vermelho é uma das cores da logo, mas também é utilizada como indicação de erro, que é um uso clássico já da cor vermelha. No print apresentado tem uma faixa que está visível ali embaixo do header, que é meus dados. Aquela faixa faz parte da identidade visual do aplicativo e, ao mesmo tempo, tem a indicação de erro ali na data de nascimento, que também está em vermelho. Esse equívoco ele fere duas heurísticas, que é o encontro do sistema com o mundo real e reconhecimento ao invés de recordação. Além disso, muitas seções do aplicativo têm um nome que começa com meus, que seria meus dados, meus descontos e meus pontos. Isso fere uma heurística de reconhecimento ao invés de recordação. Essa semelhança entre os títulos de menu deixa um usuário confuso e a primeira palavra do título do menu deveria ser uma palavra que facilitasse a identificação daquele menu. Além disso, as Consegue mensagens voltar um de erro. pouquinho ali? Consegue Opa, voltar um pouquinho claro, ali? claro. Eu só quero fazer um adendo aqui, que na questão da navegação, aqui ele mostra, por exemplo, ali onde o usuário está, no caso, na página inicial, mostra que está selecionado o pagamento pelo app. Mas, por exemplo, se ele vai para meus descontos, em tese, isso não se mostraria selecionado porque o menu não existe, né? Só esse adendo que eu queria fazer. É verdade. Fazendo uma falta na navegação do usuário. É, e além disso, a gente também tem as mensagens de erro, que elas são muito genéricas e elas não ajudam o usuário a sair daquele erro, a corrigir aquilo. Elas não dão uma informação do formato correto que o usuário deveria utilizar. Como exemplo disso, a gente usou a mensagem de erro do CEP inválido. O CEP inválido ele é genérico e ele não diz qual é o formato válido do CEP, que seria 5 números e depois 3 letras. E esse modelo de mensagem de erro fere a heurística de ajudar o usuário a reconhecer, diagnosticar e recuperar dos erros, né? Bom, Opa, aqui pode falar. na questão dos pontos negativos, né? É, justamente esse ponto principal que eu acho que foi o mais gritante foi essa questão da navegação, da gente ter que fazer esse bate-volta na home do aplicativo para conseguir navegar dentro dele. O uso da identidade visual vermelha dentro do aplicativo também deu uma confundida ali na questão do erro, né? Chamando o vermelho para o erro. Esse esse botão enviar também, para fazer a questão do tab, né, entre aspas, dentro do aplicativo, ele poderia, entre aspas, deveria estar como próximo, né, para ajudar o usuário a identificar o que é realmente aquela ação do botão faz, né. E a repetição da palavra "meus" no menu ali, ela poderia ter sido eles poderiam ter pensado numa forma um pouco mais específica e não tão genérica para diferenciar as seções de dentro do aplicativo, né. Acredito que esses foram os pontos mais negativos, assim, do uso do aplicativo. Mas o aplicativo ele teve muitos pontos positivos. A gente se sentiu bem confortável em várias partes dele. A funcionalidade principal do aplicativo é o pagamento de combustíveis de uma forma que o usuário não precisa sair do carro para pagar. E essa funcionalidade ela recebeu bastante destaque, bastante praticidade e ela é muito ágil, bem pensada mesmo. E o cadastro do aplicativo ele foi feito de uma maneira rápida, não tem muita burocracia, não tem dados pessoais que o aplicativo não precisa requerir. Além disso, a identidade visual do aplicativo, apesar do uso ambíguo da cor vermelha, o contraste do amarelo com o roxo deu uma identidade muito boa para o aplicativo
e colocou a marca da Shell em evidência. E além disso, os itens do menu eles são ordenados por ordem de importância, facilitando a navegação do usuário. Os itens que o usuário mais acessa são localizados em cima e os itens menos acessados pelo usuário são colocados embaixo. E é isso, pessoal. Agradecemos aí pela atenção. É isso aí. Obrigado e Valeu. boa noite. Boa noite.